Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a empreendedora ganha voz para falar das suas conquistas, suas superações e para motivar e inspirar pessoas. Se você já chegou aqui, já se inscreve no canal, gente, dá um like, ajuda eu a trazer cada vez mais histórias inspiradoras para vocês. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem episódio aqui no canal do YouTube. E hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, a Adriana Calderini. Ela é contadora. A gente vai falar muito além da contabilidade, muito além dos números. Ela vai trazer uma contabilidade aqui com um propósito. Já fiquem aí, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, são biscoitos amanteigados. Gente, ela personaliza cada biscoito com a sua logo. É um presente ideal para você dar para o seu cliente. Já chama ela lá no QR Code que está aparecendo aqui na tela, tá? E Paladares da Natureza, geleias veganas, sabor da fruta, realmente tem o sabor da fruta, é uma delícia. Eu tô aqui com a de morango, é minha preferida. E o que é melhor, você pode comer sem culpa porque não tem açúcar. Para quem segue uma linha ali fit, é maravilhosa. Já segue lá o QR Code, não deixa de encomendar a sua. E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa convidada. Adriana, muito obrigada por você aceitar o convite de estar aqui no Pod Café e trazer aí os números de uma forma tão simples para a gente também. Eu sei que essa história é maravilhosa, você tem muita bagagem. Gente, ela tem muitos cursos, tem pós, tem graduações, tem doutorado, mestrado, o currículo dela é enorme. Eu nem consigo falar aqui o que eu anotei. Parabéns, viu, Adriana? Obrigada, Mel. E antes de tudo, eu sei que você tem curso de mergulho, né? A gente entrar um pouquinho na sua história, eu fiquei muito curiosa. Né? Quantos metros de profundidade você mergulha? Eu posso ir até 40 metros de profundidade. Sério? Que maravilha! Tenho permissão até curso para ir até 40 metros, mas geralmente a gente fica lá nos 20, que é onde tem mais vida. É mesmo? E que lugar de São Paulo você costuma... Aqui em São Paulo mesmo, aliás, no litoral? Como sim. é que é? Geralmente eu faço saída com o pessoal de mergulho lá da Moca. E a gente vai para Laje de Santos, para Ilha Grande, Paraty, São Sebastião, para bastante lugar. Que lugar que é mais lindo de mergulhar aqui? Aqui São perto Paulo. É a Laje de Santos. Santos? Olha, nunca imaginei que era Santos. Pouca gente conhece, mas é a Laje de Santos. Que bacana. E é tão pertinho da gente, é maravilhoso. E hoje o mergulho é o quê? É um hobby? Hoje o mergulho é um hobby. É um hobby que é um escape, né? Onde dá pra meditar. Inclusive, teve uma época que a gente estava conversando ali fora que você até virou instrutora. Eu virei instrutora. Como a gente vai conversar tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de ir bem fundo. E aí eu me apaixonei tanto por mergulho que eu virei instrutora. Olha! E hoje eu não dou mais aula de mergulho, mas eu continuo apaixonada, assim, eu gosto, é meu hobby, é meu amor. Nossa, eu adorei. E eu quero, assim, antes de você começar a contar a sua história, eu quero te fazer uma pergunta. O que o mergulho te trouxe sobre a vida, o que você consegue usar ali, e sobre o empreendedorismo? Eu acho que uma das principais lições do mergulho que a gente pode tirar para a vida é que ele ensina que se você estiver em apuro, qualquer perigo, qualquer situação desconfortável, você para, pensa e depois age. No mergulho, como a gente está lá em 20, 30 metros, se a gente agir sem pensar, a gente pode colocar nossa vida em risco, né? Então, uma das lições do mergulho é não se desesperar. Pensa que você vai encontrar a solução e aí você age. E hoje você aplica isso empreendendo também. Hoje eu aplico empreendendo também. Agora conta um pouquinho de você. Como você começou suas atividades profissionais até chegar no empreendedorismo. Eu comecei... Minha primeira graduação foi Química. E eu entrei com 17 anos na faculdade, entrei na Unicamp. E logo depois aqui de me formar, eu fiz mestrado e doutorado em fisicoquímica, era na área de nanopartículas, nanocarreadores. Nossa, que diferente! Uma loucura. E de lá, eu terminei, fiz a graduação, no meio da graduação eu tirei para fazer intercâmbio, fui para Nova Zelândia, para Austrália, para aprender inglês, porque eu não sabia nada também. Entendi. Naquela época não tinha tanta informação, não tinha internet que a gente ia lá buscar, né? Lá para 2000, 2002. E você morou quanto tempo fora? Morei 7 meses fora. 7 meses? 7 meses fora.
E aí, quando eu voltei, eu terminei a graduação e logo eu fui para o mestrado, fui para o doutorado, que eu queria seguir a carreira acadêmica. E você fez o quê no mestrado e doutorado? Fiz fisicoquímica, na área de Ah, tá. fisicoquímica de carreadores de fármaco, nanopartículas, essa área, assim, né? Uhum. Só que quando foi terminando o doutorado, eu comecei a ficar bem cansada dessa área, assim, é uma pesquisadora, a gente sabe que aqui no Brasil não é muito valorizado, né? Então, é uma carreira que ganha pouco. E trabalha muito, muito, muito mesmo. Não tinha final de semana. É É, mesmo? eu ficava o tempo todo no laboratório e tinha prazos, tudo. E aí eu tinha feito até entrevista com o MIT, tava tudo Olha, certo para fazer pós-doutorado lá. Mas falei, não, não quero viver minha vida, trabalhar e partir para outra sentiu que coisa. estava na hora de mudar. Senti que estava na hora de mudar. Aí, quando eu retornei para São Paulo e fui trabalhar na empresa da minha família. Meus pais, eles com- faziam já 20 anos que eles tinham uma Olha, é a fábrica do quê? fábrica de autopeças Uhum. e iluminação, lâmpada de LED. E nessa época a empresa estava crescendo bastante. E aí eu fui trabalhar lá, meio perdida, porque eu não tinha noção nenhuma de administrativo, nenhuma de contabilidade, não sabia nada, nada, nada. Foi um desafio. Foi desafiador, né? E aí, nessa época que a empresa estava crescendo, teve implantação de sistema, teve planejamento tributário, tudo, eu fui me envolvendo nessa área da empresa. Aí, nesse meio tempo, eu fui atrás de fazer o MBA na Getúlio Vargas também, para conhecer Mais, mais. mais. Mais um, porque não tava bom. Mas assim, eu tinha estudado tanto, mas essa área de administrativa eu conhecia muito pouco. Entendi. Então, eu tinha que buscar informação, tinha que buscar conhecimento, Aí né? você foi procurar essa MBA. Fui procurar o MBA, chama SEAG, é um curso de especialização para graduados. E, sim, a gente tem que ir atrás de informação, Sim. né? Não pode parar. E aí, nossa, E abriu você minha começou cabeça. aonde ali na empresa? Você foi indo para que área? Eu comecei na área de importação, depois fui para a área fiscal, aí fez a implantação do sistema, que aí a gente teve que fazer uma revolução na empresa mesmo, porque eu, meu irmão, minha irmã, a gente teve que tudo meio que dar a base para aquilo, né? Porque estava Entendi. tudo mudando também, Tava estava crescendo. crescendo, e meu pai também, ele é super no operacional, ele gosta de ver as coisas acontecerem A e família inteira foi a família trabalhar, cada inteira um numa área, é, dentro da empresa. é, ele põe na cabeça dele que quer e todo mundo faz acontecer. Então, estava todo mundo ali e a empresa construiu a sede dela lá em Guararema nesse período. Então, estava crescendo bastante e a gente faz o que precisa, na verdade, né? Ah, entendi. Então ela foi para Guararema, no interior. É. Na verdade, você é o dono, mas você faz o que precisa. Sim. Onde está faltando, você faz, né? Não tem muita E ali você já escolha. teve uma inspiração do empreendedorismo, né? Já veio da Sim, família. sim. A vida inteira eu vi meus pais empreendendo. Então, eles são uma inspiração, né? Inspiração total. Foi uma inspiração. E aí, de lá, já foi indo. Até que eu fui para a parte contábil, uma parte que ninguém gosta da empresa. Por que será? Mas nesse tempo, com a pós-graduação e nesse período de planejamento tributário, eu comecei a perceber o quão importante é a contabilidade numa empresa. Sim. É uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta que pode levar a empresa à falência ou pode levar também ao crescimento da empresa. E pode recuperar a empresa também se tiver numa crise. E aí eu fui gostando, fui me envolvendo cada vez mais, até que eu Foi decidi, estruturando toda a parte contábil, tributária da empresa. fui lá me envolvendo, eu conferia os balanços, conferia tudo que vinha dos contadores, porque já eram mais empresas, já tinha um grupo lá.
E aí eu falei, não, eu preciso fazer faculdade agora. Lá foi você estudar de novo, Adriana. Eu fui estudar de novo, né? Fui lá, falei, não, preciso fazer a faculdade, eu preciso ir atrás de conhecimento. Eu sei que é super importante. Muitas vezes eu vi, para que balanço, para que DRE, para que isso, Nossa, e você insistiu. mas eu insisti, eu sabia que era muito importante. E aí eu falei, não, vou fazer faculdade, e aí eu vou trazer a parte contábil, a parte fiscal, internalizar nas empresas, né? E eu fui, fiz, terminei no meio da pandemia A graduação. a graduação, tirei meu CRC e comecei a internalizar toda a parte fiscal e contábil das empresas, né? E depois de acho que uns 2, 3 anos, ano passado, eu já estava bem esgotada. Nesse meio tempo, eu fiz curso de instrutora de mergulho, eu abri um e-commerce. Abriu e-commerce? Abri um e-commerce Como assim? E-commerce do quê? de velas aromáticas. É mesmo? E você que produzia as suas velas? Você é química, né? Eu que produzi, eu que fiz o site, eu que fui atrás É de mesmo? Foi. Quer dizer, você já estava se lançando ali meio que É. na a carreira solo ali do empreendedorismo, eu né? também queria, acho que eu gosto muito de mexer com óleos essenciais, com aromas, Olha, que tudo. interessante. A parte de química também, né? E aí eu fui atrás também, eu fazia. Fiquei fazendo também até mais ou menos no meio do ano passado também. Mas aí eu já estava esgotada, já queria... Quantos anos de empresa? Foram 13 anos. 13 anos. 13 anos. Eu já estava esgotada, já queria... Sim, era cansativo ir até Guararema, voltar 1 hora, né? Uhum. Todo dia para ir voltar. E você fazia toda essa gestão, era uma empresa grande, né? Vários grupos, Uhum. sozinha. Não, tinha eu, meu pai e meu irmão. Não, mas a contabilidade, A contabilidade, sim. Bastante coisa. Tinha bastante coisa, fora outras coisas que a gente vai fazendo também. Sim, no meio do caminho. Empresa familiar, a gente faz tudo, não tem muita escolha. E aí eu tava cansada, eu tive burnout. É mesmo? Fiquei bem esgotada e resolvi sair da empresa. E aí, quando eu resolvi sair, fiquei meio perdida, né? Que a gente não sabe muito o que fazer, até a gente se desvencilhar de toda a história. Uma decisão corajosa. É uma decisão corajosa. Foi bem corajosa, sim, mas eu precisava. Eu estava bem esgotada. Eu acho que quem já passou por isso entende, Sim, né? Sim. E aí, lá pro meio do ano, eu decidi abrir meu escritório. Olha! Falei, eu tenho muito conhecimento. Então, isso tudo já faz uns 6 meses que você está empreendendo. Sim, Aí, como contadora. E como é que está sendo esse desafio? Tem partes que eu sou uma pessoa muito introvertida, então para estar aqui já é um desafio enorme, né? Então, eu sou... Parabéns pela coragem de estar aqui, se desafiando, gravando podcast. Então, isso é maravilhoso, né? E cada vez mais melhorando a comunicação, né, Adri? Sim, eu sou muito introvertida, eu sou aquela que, se tiver uma reunião, eu chego e fico no canto, Na empresa, quando era para apresentar os dados, você fazia o quê? Se escondia? Não, eu não gosto. Não gosta? Não gostava, isso aí é passado. Agora você é uma nova mulher empreendedora aí que surgiu. Eu sou muito mais calada, muito mais fechada, muito mais de ficar atrás dos bastidores do que me apresentar. Assim, E aí começou agora com 6 meses já. Como é que é o nome da empresa? É a Calderini Contabilidade e Gestão. Calderini. E você fez química, pesquisa. O que influenciou? O que você trouxe, né, nessa área agora nova de atuação para contabilidade e na sua gestão hoje? Você trouxe alguma coisa do que você aprendeu lá atrás? Olha, eu sempre vou buscar muita informação. Eu sempre vou... eu falo que eu não aceito muito. É assim porque é assim. Não, eu quero saber realmente o que está acontecendo. Eu vou atrás realmente da informação, da fonte. Então, se alguém fala assim, tem que fazer assim, eu falo, por que tem que fazer assim? Entendi. Não tem que fazer assim. Peraí que eu vou ver mesmo se tem que fazer assim. É um olhar ali, né? Mais aquele olhar científico, né? Mais crítico. É um olhar mais crítico, um olhar e
convivendo na empresa também, né, tem a visão do todo. Então, Gente, quem estudou nanopartículas, você imagina os detalhes que a Adriana olha ali quando pega uma empresa. você tem o olhar do todo. Assim, a parte que eu trabalhei lá na empresa do meu pai, a gente olha pelo todo, a gente olha o faturamento, olha a Todo o folha. ecossistema. A Né? gente consegue ter uma visão mais do todo. Então, assim, tá, é ali, qualquer... Não, isso aqui pode também acontecer ali. E se acontecer ali, pode acontecer... Então, você consegue relacionar mais as áreas todas da empresa, né? A gente tem uma visão muito grande. Então, eu não tenho a visão do contador que fica assim, isso aqui é a folha, isso aqui é o fiscal, isso aqui é o contábil. Não, eu tenho a visão de tudo que De está todo o interligado, universo. de todo o universo. Que bacana. E falando um pouco agora, já que a gente está falando do universo da contabilidade, vamos entrar um pouquinho, mergulhar, né? Um pouquinho nesse universo. Por que você acha hoje que a maioria dos empreendedores escolhe o Simples Nacional para o seu negócio, que acham que é a melhor solução? Pelo nome, né? Simples e tem muita. é, Geralmente, o simples é mais tranquilo, precisa ter menos controle, menos informação. Mas na verdade não é assim, né? O simples ele tem 5 anexos, cada anexo tem as suas subdivisões também. É, e às vezes até o empresário escolhe o simples e é um regime tributário que está onerando a sua empresa. Que não está correto, que dá mais prejuízo do que... Que está pagando mais do que deveria. Os outros regimes, claro, precisa de maior controle, precisa de maior organização dentro da empresa. Mas, por outro lado, os custos poderiam ser bem menores e você poderia estar pagando bem menos a sua carga tributária. Entendi. E tem muito isso, assim, de trocar? Por exemplo, a empresa chega para você e tem muita troca, depois vai trocar para outro e dá mais trabalho ainda e tem mais custo ainda? Tem. E tem às vezes que a empresa fala assim, poxa, eu não sabia que podia trocar, eu não sabia isso, eu achava que podia. Porque tem todos os períodos que a Receita libera para você mudar de regime, para você se adequar, né? Então fala, poxa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Também porque tem muita falta de informação também, né? Sim. E MEI, chega muito MEI que depois quer trocar também? Porque hoje em dia o MEI aí é assim, quando se pensa em abrir um negócio, pelo menos, principalmente os pequenos negócios, logo a pessoa já pensa, vou abrir o MEI e tá tudo bem. O MEI, assim, ele é um bom incentivo para quem está começando, mas tem muito empreendedor que vira uma muleta. Então, fala assim, eu estou no MEI e pronto, eu vou lá, imprimo minha DAS e acabou. E não é assim, né? O MEI é uma empresa, precisa ter regras, precisa ter controle também. E aí, muitas vezes, a pessoa abre o MEI e esquece. Sim, esquece. Eu tenho amigas, inclusive, pagando multa de MEI, assim, altíssimas, fazendo negociações. Às vezes a pessoa encerra a empresa, mas não vai lá encerrar as atividades lá no MEI, e aí é só... E aí fica acumulando. Só dívida. E aí vai para o CPF. Vai para o CPF. E aí a pessoa fala, mas era só um MEI. Era só um MEI, mas o MEI também ele tem suas regras. E tem que ser cumpridas. E outro problema também que eu vejo é que muita gente fala assim, não quero faturar mais porque o limite do MEI é 81 mil, não quero mudar de regime. Nossa, então, tá crescendo e luta contra o crescimento. Tá crescendo, fala assim, não, mas se eu faturar mais, eu vou pagar mais imposto. Então, assim, também é uma limitação nisso. Eu acho difícil aumentar o faturamento do MEI, porque eu também acho que tem muita gente que usa o MEI para dar um jeitinho, né? Entendi. Eu faço tal atividade. Tá bom, mas eu vou pôr tal atividade no meu contrato social, abrir empresa em tal atividade se enquadra no MEI, não é aquela, mas eu vou dar um jeitinho. Ou então, passei o faturamento um pouquinho, mas tudo bem. Então, não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho. E o que você acha disso? Quando eles chegam para você e falam, vamos dar um jeitinho.
Qual que é a sua opinião? Olha, é muito difícil, porque eu acho que isso é do brasileiro. Eu também sou brasileira, a gente gosta de dar um jeitinho para tudo, né? Mas eu vejo que é uma forma de você querer facilitar demais muitas coisas e que depois pode trazer uma consequência muito maior. Entendi. Porque se cair numa, eu falo, seu preço está preparado? Se você cair numa malha e você ter que retroagir tudo que você não pagou, você está preparado para isso? Não é melhor você começar a pagar agora? Você É um risco começar grande. você se adequar agora? Porque o MEI fala assim, não, vou cobrar mais barato. E aí, porque a minha taxa é pouca, mas e aí? E se você tiver que retroagir tudo? Não vai ser pior? Verdade. Então, eu É acho que é complicado. complicado. Assim, é difícil. É um risco desnecessário, né, Adriana? É um risco desnecessário, porque ali é para o seu começo. Foi um programa do governo que ele para dar incentivo para as pessoas se formalizarem, principalmente... Importante, né? Bem importante. Principalmente quem vende na rua, tem sua barraquinha ali, tudo. Mas isso aí foi disseminado para todo mundo, então... E tem muita gente que se aproveita, né? Usa de uma forma errada. Tem muita gente aproveitando o MEI. Fala, eu abri o MEI e pronto, já acabou. Cadastra funcionário errado, registra, né? Funcionário errado. Registra MEI na mulher, na filha, na cunhada. Vira uma bagunça e depois, lá na frente, vai pagar um preço alto. E o que você acha hoje que, principalmente, assim, as pequenas e médias empresas costumam, já que a gente está falando isso, negligenciar na contabilidade? Olha, o que eu vejo muito é as empresas negligenciando as demonstrações contábeis. É mesmo? Os relatórios que nós, como contador, precisamos mandar, nós somos obrigados a mandar. Porém, a maioria das pessoas não dão muito valor. Eu via isso também. Para que balanço? Para que isso? Não tem sentido. Mas aí, por exemplo, chegava uma operação de financiamento, eu precisava pegar dinheiro, porque por exemplo, tem que pagar o 13º no final do ano, a empresa não tinha dinheiro. Entendi. Aí precisava ir lá no banco pegar capital, empréstimo. Aí falar, cadê o balanço? Cadê o DRE? Cadê... E aí, a maioria das empresas deixam, mas quando chega na hora de você fazer um investimento... E é um investimento para o crescimento. Para o crescimento ou para a sobrevivência, sim, né? Também. Para o crescimento também. Ou para a sobrevivência, porque, querendo ou não, uma hora ou outra, ou para crescer ou para você sobreviver, você vai precisar de um capital a mais para a tua empresa. E falando nisso assim, como você consegue mostrar para o empresário a importância da contabilidade se ele só olha para o extrato bancário? Tem muitos assim também. Tem bastante. Tem muita gente que acha que vê lá e fala assim, não sobrou dinheiro nenhum, não tem nada. Ela fala, mas calma, você está investindo no seu negócio, você está comprou computador, comprou isso. A sua empresa está te gerando dinheiro para você fazer o investimento. Então, hoje você não tem dinheiro no caixa porque você investiu. Você não gastou à toa. Ou às vezes tá lá com dinheiro e fala, nossa, a empresa tá gerando lucro porque eu tô com dinheiro no caixa, aí chega no balanço lá, tá negativo, deu prejuízo. Aí fala, por quê? Então, porque você gastou demais. Só que você não vai pagar hoje, você vai pagar daqui a um mês. Então tá positivo, mas é um empréstimo que a pessoa pegou. E aí não é tão positivo assim, né? Na verdade, não é seu. E acha que ela pode tirar dinheiro agora da empresa. Ela não é seu, o dinheiro é da empresa, você tem que separar. Então, dos pontos principais, eu acho que é um sofrimento de todo contador, é pedir para o cliente separe as contas pessoais das contas da conta PJ. Olha. Acho que todo mundo tem cliente. A principal dica que você daria. Acho que todo mundo tem cliente que luta contra isso, mas hoje está tão simples. Tem tanta conta que é digital que pode abrir, que não paga nada. Sem taxas, né? Sem tantas taxas, né? Sem taxa, acho que não existe, mas sem tantas taxas. Que antigamente era muito sofrido. Era muito. Abrir uma conta PJ.
Era muito sofrido. E fora que você já começava a pagar taxa para o banco, às vezes você nem estava faturando e estava lá pagando para o banco já. É verdade. Então, E você já morou aí, tem essa experiência de morar fora, já que a gente está falando de contabilidade, você acha que no Brasil ainda é muito burocrático a contabilidade? Ou é gente que não sabe enxergar isso de uma forma mais complexa? eu acho que. Eu tenho certeza que o sistema brasileiro é muito burocrático. Tanto o sistema tributário, quanto a parte de documentação. Desculpa. É muito burocrático. É, lá fora, para abrir empresa, é um dia para o outro. Aqui ainda não, ainda Olha, continua demorando. Apesar de estar mais fácil, né? uhum. Mas ainda continua demorando. Então é mais difícil. Você realmente acha que tem toda essa complexidade aqui no Brasil, Tem. que existe de fato. Uhum. As prefeituras, os municípios ainda não se comunicam. Então, por exemplo, para puxar nota, você precisa entrar em cada prefeitura para pegar uma nota, ainda não tem um sistema único. Isso até aqui em São Paulo. Tudo Então, para complicar a vida do empresário. tudo para complicar a vida do empresário e do contador também. Do contador, principalmente. Podia ser muito mais fácil, podia ter um sistema único, uma alíquota única. Até isso que eu quero te perguntar, se você pudesse mudar alguma coisa no sistema contábil fiscal aqui no Brasil, o que que você mudaria? Eu colocaria uma alíquota única, que é o que Olha, que a reforma interessante. tributária estava tentando fazer, mas agora já tem 3 e a gente não sabe como é que vai ficar. Porque vem mudanças por aí, com certeza. Ah, vem mudanças. Com certeza vem mudanças, né? Já era para. Tem as exceções, já estão abrindo mais exceções, então vamos ver como é que vai ficar. Mas isso é tudo interligado, né? Sim. E como você faz? Você está falando de mudanças? São muitas mudanças na sua área, muitas mudanças tributárias, tudo. Como é que você faz para ficar por dentro de tudo isso e para passar isso para os seus clientes de forma para eles se adaptarem também com tanta mudança? Eu acho que não só a profissão de contabilidade, né, de contador, todas as profissões hoje, que o mundo está mudando muito rápido, a gente tem que se atualizar sempre, tem que entrar em diário oficial, entrar, ver notícia o tempo inteiro. Tem muita fake news? Tem bastante fake news É também. mesmo, eu imagino, porque Tem. hoje a gente não sabe o que é fato e o que é fake. Tem. E qualquer notícia corre muito rápido. A gente viu aí um tempo atrás também a notícia do Pix, né? Que ia ser tudo fiscalizado, e aí foi um boom, foi até um bombardeio aí nos telejornais, tudo. E, nossa, a gente recebia e não manteve, né? Não segurou. Às vezes você tem que esperar um pouco a notícia se acalmar, porque hoje tudo na internet vira um boom, né? Então tem que esperar, ver realmente o que aconteceu, ir na instrução normativa, ir na lei, ver o que está acontecendo. Porque eu também acho que as notícias também são utilizadas, para muito medo nas pessoas, né? Sim. E eu sou contra isso, então calma, vamos ver o que realmente pode acontecer e como que vai lidar também. Porque também a gente tem um governo que muda demais e sempre... E adaptar isso para os seus clientes, adaptar, né? e falar, olha, isso pode acontecer aquilo, e adaptar e orientar, né? Sim. Ter uma comunicação mais clara possível. E como é o seu atendimento hoje, Adriana? Você tem um escritório, você atende online e o nicho que você atende mais? Eu atendo 100% online, embora eu vá visitar minhas clientes às vezes, que eu gosto de ver como elas operam, como funciona. Mas é 100% online, hoje a contabilidade está... Muito fácil. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil a troca de informação, sistemas, a internet, até inteligência artificial. Mas também, se precisar, você vai até o cliente. Também vou. Você falou que adora, né? Ela estava conversando aí comigo, ela falou, adoro visitar cliente. Eu adoro tomar um cafezinho. É uma delícia, né? E você atende, tem algum nicho específico que você atende hoje? Como eu já tive experiência com e-commerce, né? Já tive o meu, já fui atrás de plataforma, de site.
Então, eu atendo bastante pessoas que têm e-commerce e mercado digital, infoprodutor. Olha, o que hoje tá, acredito que tá em Sim, ascensão total. sim, tá em ascensão. Todo mundo precisa de um bom contador É para... para lidar com tudo isso, porque esse mundo digital Sim, trouxe muita informação, eu acho que principalmente da área contábil, que a gente desconhece. sim, trouxe muita informação, muita oportunidade também para infoprodutor. Quando ele encontra um contador muito bom, dá para fazer um trabalho legal. E dá para crescer bastante nessa área, né? Então, hoje todo mundo quer fazer Sim. um produto digital, um e-book, um E o audiobook. digital tem que estar ali, com a contabilidade como sua alinhada, né, Sim, para alavancar esse faturamento cada vez sim. mais. Para orientar direitinho, né? Uhum. E hoje você faz então os atendimentos online. E a sua empresa hoje, ela atende, atende online ou vai no escritório, né? Que você falou, que no escritório não, que você vai até o escritório do cliente. E hoje, eu até esqueci a pergunta aqui que eu ia te fazer, Adriana, mas é uma pergunta tão importante que eu vou ter que olhar aqui. Que eu quero saber qual que é a principal queixa hoje que as pessoas chegam até você, até me fugiu aqui, chegam até você hoje lá no seu escritório. É desse mundo digital? É de quem é influencer? De quem que é? A principal queixa, acho que é geral, que é falha no atendimento de um outro contador, falha de informação. Então, assim, falar, eu precisava emitir uma nota, eu não tive a orientação, eu precisava disso, não tive orientação. E falta de informação rápida. E Entendi. precisa. Então, a maioria das pessoas que chegam até mim é por causa disso, que querem, empresário quer a informação para ontem, né? Sim, tem coisas que não dá para esperar no mundo que a gente está vivendo, de tudo acelerado, ainda mais no mundo digital, que é o seu principal nicho, acredito que seja muito, é, muito, muito rápido mesmo, né? Que tem sim, que ter toda essa sim. informação. É. E tem algum caso, assim, desafiador que você pode falar, que você pegou já que teve que resolver? Tive bastante caso Eu desafiador. imagino. Mas teve um caso no ano passado que uma das empresas recebeu uma multa bem alta É mesmo? do estado de São Paulo. E aí, olha, eu falo, foi por Deus. Eu entrei rezando no posto fiscal Nossa. para resolver, mas eu consegui resolver. A multa caiu para um terço do valor. Consegui fazer toda a tratativa do acordo paulista, tudo. Parcelar em 5 anos. Nossa. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, para a Parabéns. empresa. E eu acho que a gente tem que ir atrás das oportunidades, isso que eu falo, a gente não pode parar, é isso, Sim, não, vamos ver o que sempre pode... indo atrás das oportunidades. E agora falando um pouquinho do empreendedorismo. Você começou aí, já está 6 meses, né? E está super bem. Parabéns pelo seu trabalho, está fluindo. Foi muito corajosa e é isso, né? Tá feliz, passou aí por um burnout também. E o que é mais difícil hoje? Você acha que construir os processos, porque você não começa do zero, né? A gente começa do zero, não tem processo definido nenhum. Ou construir autoridade? Ai, ó, eu não comecei do zero, né, na verdade, Você porque... já tinha uma base, né? Não, falando da empresa. na A minha empresa é empre- sempre do zero, né? mas eu já estava com meus processos bem validados, porque eu já Olha, fazia a parte das outras empresas, né? Então já estava bem validado, já estava com o sistema todo certinho. Antes de eu começar a pegar uma empresa, eu já fiquei fazendo validação de tudo. gente, então não foi do zero, estava Né? tinha tudo planejado, né, Adriana? Foi só outro caminho que eu peguei, né? Mas eu tava. Entendi. Porque antes de começar a ser responsável por uma empresa, eu fiz muita validação de sistema. Eu tinha muito medo de errar, muito medo. Então, eu fiquei assim até. Porque as multas são altas, é, tem muito detalhe. Então, eu ficava com muito medo de errar. Então, eu fiquei. Sim, eu passei quase um ano fazendo validação de sistema, validação Olha, de todos os parâmetros lá. E aí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, assim, eu sou grata ao meu pai demais por olha, isso. te deu bastante bagagem, né? Que me deu bastante bagagem, permitiu eu
ter toda essa experiência. E para mim hoje, porque eu sou muito introvertida, É mesmo. para mim o que está sendo mais difícil é criar autoridade, Criar autoridade. né? E é um mercado que tem bastante concorrência também, né? Tem bastante concorrência. Mas precisa aparecer, né? E falando um pouco de habilidades, mesmo com um pouco, quer dizer, você já tem bastante bagagem na área, né? Uhum. Qual que você acha que as principais habilidades você teve que desenvolver? Comunicação. Comunicação. Ai, porque Mas você já tá ótima, tá aqui gravando podcast, né? Já vi você se apresentando aí em alguns cafés de network, tá cada vez melhor. E é isso, né? tem que se desafiar, tem que treinar, não tem jeito. E a comunicação, a parte de vendas, que eu sou péssima de vendas, sou péssima vendedora. E paciência também. Porque, às vezes, para fechar um contrato, demora 3 meses, 4 meses, e aí você tem que ter paciência. É verdade. E ser muito paciente, explicando tudo, explicando os prós, os contras. E isso aí. E é difícil, né? Quem tá começando hoje, a gente sempre se depara, né? Com várias coisas. A gente tem a divulgação, e aí tem a comunicação, e aí tem a venda, tem tudo. O que você acha? Qual o caminho que a pessoa deve seguir, assim, para ser mais assertivo? Uma dica que você daria? Olha, primeiro eu acho que a pessoa tem que entregar seu negócio na mão de Deus, ter muita fé, pensar, agradecer por tudo, sempre que for fazer qualquer coisa. Só Ele vai te ajudar. Não vai ter amigo, não vai ter mãe, não vai ter nada. É Ele que vai estar do seu lado na hora que você precisar. Então, eu acho que a fé é essencial. Acreditar no seu potencial mesmo, porque a gente, assim, eu falo, às vezes a gente acha que nossa história não é nada. Verdade. A gente não viveu nada, nossa história não é importante, ou a gente não se posiciona muito bem na internet, nossa imagem não é tal, e aí a gente sempre está olhando para fora, e hoje as imagens tá falando muito mais do que a essência da pessoa, né? Sim. Então, eu falaria para as pessoas olharem mais para dentro e se valorizarem mais e aprenderem muito, sempre atrás de conhecimento. Que você foi muito atrás de conhecimento para chegar até aqui. E é possível empreender sem entender de gestão financeira? Eu acho que é. Você acha que é? Eu acho que é. Acho que é. Eu acho que... Por quê? Assim, eu acho que se a pessoa tem força de vontade, ela vai atrás. Mas vai chegar um ponto que ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar ou de um curso, ou contratar alguém, ou contratar um BPO, que hoje está assim, você terceiriza a sua gestão financeira. É um serviço muito, muito legal. Então, vai chegar uma hora que vai precisar saber um pouquinho de gestão e vai precisar de ajuda. Ah, entendi. E a gestão financeira ali da pessoa em ordem tem tudo a ver, é um conjunto, né? Ela tudo com a gestão financeira em ordem, passando tudo isso para contabilidade, eu acho que não tem como a empresa dar errado. Não tem como. Se tiver um bom gestor, a empresa em ordem, eu acho que não tem como. Ajudando sempre mais a investir, ela crescer. Sim, sabendo para onde está indo o dinheiro, da onde vem, para onde vai, o que precisa pagar. Eu acho que não Eu tem falo como. isso, Adriana, porque muito tempo, eu empreendi 8 anos achando que aí no ramo de moda feminina, eu já falei isso aqui em outros podcasts, achando que a contabilidade era minha inimiga.
Entendeu? Eu nunca via como uma aliada. Eu sempre achava que era só para pagar boleto, cobrar os impostos. Quando a contabilidade ligava, eu mandava o e-mail ou o WhatsApp, falava: ai, meu Deus do céu. Tem cliente que eu mando a data, o cliente me xinga. E isso, eu acho que é uma coisa assim que até era cultural, e isso veio mudando. E quando eu comecei a frequentar os grupos de network e também conhecer as contadoras e trazer as especialistas aqui, né? Vocês contadoras, gente, como agregou, como a gente vem numa crença que não tem nada a ver. Sim. Entendeu? E hoje eu acho que não conseguiria se não fosse a contabilidade também para me ajudar. Acho que é o coração de uma empresa. Porque é um serviço que aí a pessoa tem que abrir empresa e já vai sair com gasto, né? Eu tenho que contratar o contador, então é uma obrigação, já parece ser uma obrigação. Mas eu acho que hoje tem muito contador que tá para servir mesmo. Eu tenho muitos amigos contadores que, assim, a felicidade de eles contarem que conseguiu ajudar uma empresa, que conseguiu dar a sua excelência, que conseguiu servir, ou conseguiu reduzir a tributação de uma empresa, assim. Então, assim, tem o pessoal que está aí mesmo para servir, assim, e para servir que são competentes E é assim como você, né? Que encontrou o seu propósito hoje. Porque o computador agora está se vendo também como um empresário, né? Um empreendedor. Ele também está se pondo nesse... Sim. Ele não está só lá atrás para gerar guia, não. Ele é um empresário. Ele também precisa ter sua empresa. Então, eu acho que hoje assim, essa troca está muito melhor do que antigamente. Porque eu brigava muito com o contador. E hoje tá muito mais fácil essa troca de informações. Então, a contabilidade não é um peso, ela tá aí para ajudar, para orientar, né? Tem muita gente que fica sem contabilidade e aí vai ver, tá devendo milhões, aí a conta tá bloqueada, não sabe mais o que fazer. E são detalhes, né? Uma vez eu lembro que eu mudei de endereço e eu não tinha informado. Sim. São detalhes que a gente não se atenta no nosso negócio. Mas, não, tinha que informar, porque acabou passando, você está ali envolvido com a mudança, tudo. Gente, até nisso é importante ter uma contabilidade. Sim, é importante. Ela garante a saúde do seu negócio também, né? Perante ao fisco. Então, estou feliz de falar isso aqui, que nós não somos Não é um bicho de 7 cabeças. não somos um peso, assim. A gente quer que a empresa cresça. A gente também depende das empresas, né? Sim. Então, e a gente tá ali para fazer essa ligação entre a receita e as empresas. Entender, entender, né? Para que a pessoa lide com os números de uma forma mais simples, mais tranquila. Mais simples, mais tranquila. E agora, quero te fazer uma pergunta polêmica, hein? Posso fazer? Pode fazer. O que você fez para chegar até aqui que você acha que outras pessoas não fariam? Eu acho que eu não desisti de procurar realmente o que me fazia feliz. E não, como eu posso falar? Eu não fiquei com medo de recomeçar. Recomeçou. De voltar, dar milhões de passos para trás para recomeçar. Isso eu acho que tem muita gente que tem medo de fazer isso, né? Eu tenho uma Muita posição. gente realmente não faria, mas você fez. Eu tenho uma posição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou largar tudo e vou começar. Vou ter que pôr a cara na internet, pôr a cara no TikTok. Porque hoje a gente tem que estar em todos os canais. E você tá de parabéns. Obrigada. Eu só quero te agradecer por você estar aqui no podcast, sendo desafiada e vindo aqui, né? Já acabou o desafio, você tá de parabéns. Você aí com várias formações, super inteligente, morou fora, fala inglês fluente, tem muita bagagem aí da contabilidade, né? Que pode ajudar muitas pessoas que esse propósito lindo que você tá hoje, você só tá de parabéns. Eu quero você aqui depois para vir contar mais cases, ajudar as empreendedoras aí nessas questões também, que sempre a gente tem dúvida de contabilidade, né? Então, você tá de parabéns, passou aí por um burnout,
e se desafiou, foi corajosa de estar aí, né, 6 meses com o seu negócio e fluindo aí, atendendo o mundo digital e muito mais empresas. Parabéns, Adriana. Obrigada, Quem vem Mel. aqui ganhar presente, Ai, que a caneca delícia. do Pó de Café, Ai, com o que kit café bom. dentro, tá? Que é o Oh. principal. Ai, que delícia. Obrigada, Mel. Ai, que linda. E agora eu quero que você mande uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem você quiser. Eu quero mandar uma mensagem para minha mãe. Minha mãe é minha amiga, minha companheira, tá sempre comigo, me apoia em tudo. Só não gosta que eu mergulho. Mas ela tá sempre junto comigo. E pro meu pai também, que querendo ou não, ele impulsionou a eu procurar meu caminho, né? E me deu todas as chances para eu chegar até aqui e tá aqui também, né? Sim, sim. Meter a cara no podcast. Então, quero agradecer a todos, principalmente a você por ter me dado também essa oportunidade. E é isso, acho que... Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço por você estar aqui com essa coragem toda. E agora aí eu quero ver você. Eu vi que você também. Gente, a Adriana fala da comunicação, mas eu olhei lá o Instagram dela, o quê? Você tá ótima, você grava vários vídeos lá que eu vi e fala da contabilidade. Ela traz a contabilidade, gente, de uma forma tão entusiasmada e tão com humor. Então é isso, né? O que me chamou mais atenção lá no seu Instagram foi isso. Você sempre faz um meme, alguma coisa assim, e eu consigo de alguma forma entender, né? Às vezes você vai falar de alguma regra, de alguma coisa, você sempre tá levando humor. Então eu acho que é esse o caminho, né? Quando a gente encontra a nossa comunicação, mas ali você encontrou ela com humor, com a leveza. Então, você só tá de parabéns. Obrigada, E quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, E eu não posso encerrar aqui, gente, sem agradecer a Audrey. A Audrey fez a nossa maquiagem. Você gostou? Eu amei. Eu Você falei gostou? pra ela que eu não quero nem tomar banho. E você também não gosta de maquiagem muito pesada. Não gosto. E ela fez exatamente o que você Fez. pediu. Ficou linda também. Ficou aí na sua verdade, no que você gosta. Eu amei. Então já seguem lá, gente. A Audrey, já segue ela lá no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E eu não posso deixar de agradecer também a Midas Play, tá? É uma produtora de vídeo para você ir lá. Em 1 hora, 4 horas, você grava muito conteúdo aí para meses nas suas redes sociais, tá bom? Então é isso. Eu só tenho que agradecer a vocês que ficaram aí com a gente até agora, que curtiram, deram like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada!